Todo mundo que já ouviu falar em psicólogos e psicologia de alguma forma sabe que a psicoterapia é um pilar importantíssimo ou é uma atividade que é extremamente conhecida nesse meio. E a gente sabe o que é, sabe como funciona, mas às vezes a gente fica um pouco perdido em relação a como que a gente vai falar sobre isso, né? O que é que como que a psicoterapia funciona de fato. Pensando numa maneira existencial, assim, mais seguindo uma lógica humanista e crua, talvez, de funcionar esta relação dentro de um setting terapêutico, a gente poderia trazer a psicoterapia como uma maneira de um ser humano entrar em contato com o outro e produzir um efeito nele. E isso já traz no plano de fundo uma lógica que a gente conhece ou passa a conhecer a partir do Heidegger com a sua definição de ser no mundo, né? Que traz muito essa coisa de que nós não somos apenas nós, talvez, ou isolados do mundo, mas a gente é no mundo, né? O ser no mundo com os outros. Isso quer dizer que nós estamos em relação com as pessoas e com o mundo o tempo inteiro. Ou seja, uma garrafa d'água não é apenas uma garrafa d'água se ela não tiver quem beba dela. Então é nessa mesma lógica que a gente se define também a partir das coisas que a gente é e a partir das coisas que a gente não é. Mas essa dualidade só funciona quando a gente tem algo com que comparar ou fazer essa aproximação. Entende a lógica? A psicoterapia, dentro daquilo que faz sentido para mim, de uma lógica de autenticidade e dentro de uma lógica daquilo que a gente conhece como não tendo um modo de ser correto nesse mundo, e logicamente estamos falando aqui também dessa coisa da classificação das doenças, dessas categorizações do ser humano, faz com que a psicoterapia não seja focada no tratamento de algo específico ou na doença que aquele indivíduo está apresentando, mas é sobre os efeitos que uma existência, no caso do terapeuta, vamos colocar assim, os efeitos que o terapeuta pode ter na existência deste outro que chega até ele com a busca, com uma ideia daquilo que ele quer para a vida dele, né? Sejam as melhoras, os desenvolvimentos, os desabafos, ou seja lá qual for a demanda que essa pessoa traz, né? A vontade que ela tem para estar na terapia. E muitas vezes esse saber psicológico, né? Essa atuação do psicólogo ou do terapeuta, falo do psicólogo porque eu sou psicóloga, né? E tem não é um preconceito, mas assim, eu tenho uma ressalva em relação a outros terapeutas que não passaram por esse desenvolvimento científico que a gente tem. Quando a gente estuda bastante, isso é uma coisa que eu já me perguntei em alguns momentos, chega uma hora que as coisas parecem que vão fluindo tão naturalmente dentro de você, das questionamentos, das percepções que a gente vai tendo, é um negócio que parece que só vai, assim, tipo, é tão natural que você já não percebe mais como que esse processo está acontecendo. E quando a gente une o saber teórico com esse existir humano que é sensível ao que o outro está apresentando, né, que está aberto em relação ao outro, às vezes a gente tem uns insights, assim, eu falo a gente, mas eu tô falando de mim, né, que eu fico depois chocada, como que eu consegui, né, fazer isso e tal. E aí eu me pergunto, será que é um negócio que faz tão parte de mim que não diz respeito à psicologia, mas a mim, de fato? Ou será que é uma outra coisa, né? Ou será que isso vem tão naturalmente por conta de todas as coisas que eu estudei? E aí eu não sei responder direito, até porque a gente tende a precisar ou querer escolher as coisas uma coisa só, né? Tu só precisa de uma justificativa, de um meio para chegar naquilo. Quando na verdade podem ser várias coisas. Talvez seja muito meu isso, né, de um existir humano meu, mas com certeza essa carga psicológica que eu tenho dos estudos, das reflexões que eu faço, de toda a minha história, né, científica nesse processo, vamos colocar assim, óbvio que isso está ligado com a maneira como eu sou. E tudo isso junto vai criando essa, entre aspas, facilidade para conseguir pensar as coisas e questionar e fazer intervenções, para usar, né, a linguagem da psicologia, frente a essa pessoa que está comigo. Então esse saber técnico
ele com certeza ajuda, né, amplia essa minha existência enquanto psicóloga. Só que às vezes ele também não é suficiente. Segue a lógica aqui. Com certeza nós já consultamos com algum profissional, seja da área da psicologia ou não, que ele traz um conhecimento técnico muito grande, que sabe muito daquilo que ele tá falando, consegue resolver os problemas, o médico, por exemplo, né? Pra ficar, acho que, assim, mais claro o que eu tô querendo falar. Só que às vezes essa falta de tato, ou essa falta de sensibilidade, ou de humanização, talvez, vamos colocar dessa forma, faz diferença no atendimento ou no nosso contato com esse outro. Porque no fim das contas, todos gostaríamos de ser acolhidos, todos gostaríamos de estar num lugar onde a gente sente que, para além do profissional, existe um ser humano que tá ali, tá te ouvindo, te auxiliando, te acolhendo, tá realmente levando em consideração a maneira como você se sente e como você enxerga ou concebe o mundo. Então, perceba, né, como nós temos uma junção de coisas que dizem respeito ao saber científico, técnico, né, que faz muita diferença, mas que isso, por si só, quando a gente tá falando da psicologia ou da psicoterapia, não é suficiente, porque a gente precisa estar nessa conexão, né? A gente precisa ter esse vínculo com o outro para que as coisas consigam fluir, pensando na abertura que o outro vai ter em relação às coisas que você está falando e conversando com ele. Porque se não existe esse vínculo, talvez ele não leve em consideração muitas coisas que você fala ou que você traz à tona para que vocês reflitam juntos e pensem sobre aquilo juntos. E se não há abertura, obviamente, o processo não anda direito, porque ele fica um pouco truncado. E aí a pessoa vai achar que não tá fluindo, vai achar que você é um mau profissional, e você vai se questionar, vai questionar a tua própria capacidade enquanto terapeuta, porque não tá acontecendo isso. A psicoterapia não é pra ela, mas não é assim que funciona. Isso são coisas que eu falo muito para as pessoas. Se tu sente que não flui comigo, se tu sente que não flui com uma outra pessoa, busca um terceiro, busca um quarto, até que tu sinta que existe isso a mais na relação tua com a pessoa, que bate o santo, né? Pra falar em linguagem popular, para que isso consiga ser o plano de fundo para todo o processo de mudança, desenvolvimento, enfim, que a psicoterapia pode auxiliar. Nós, enquanto psicólogos, precisamos entender que o outro não é só o corpo físico dele, não é só o corpo biológico dele, e a gente não pode olhar para isso a partir apenas de um ponto de vista objetivo, porque existe muito significado nas coisas, né? O mundo existe e ele é significado por nós. Quando a gente vai ouvir a história do outro para poder auxiliá-lo da maneira como ele quer e estar aberto a ser auxiliado, nós precisamos realmente conhecer a história de vida dele, né? Nós precisamos estar abertos a entender a maneira como ele funciona e como as experiências são para ele, porque é a partir disso, desse discurso, dessa aproximação, que a gente vai ter uma ideia da vivência de um corpo vivo. E isso é a parada diferente da terapia para quem está realmente buscando um conhecimento talvez um pouco mais intenso sobre aquele que se apresenta. E a psicoterapia é um encontro, né? É a reconciliação do homem consigo mesmo, mas que é mediado pela figura de um terapeuta. E esse terapeuta precisa estar preparado para fazer essa mediação da melhor maneira possível e visando sempre a maneira com que o corpo daquela outra pessoa se comunica e se expressa e experimenta o mundo à sua volta. Lembrando que o mundo, ele é apenas um reflexo dessa pessoa e nós somos também um reflexo do mundo. Então as coisas não existem por si só. Existe sempre uma consciência e um ser, mas que não é sozinho. É em função de algo. Isso traz muito à tona a lógica da fenomenologia de Husserl, né? Que é um método reflexivo onde a consciência está ligada a algo, né? Ela não é uma consciência em si, ela é uma consciência de algo. E nós somos assim também, né? Nós vemos tudo que existe, nós experienciamos tudo que existe por conta dessa relação do objeto e de nós, da maneira como a gente o interpreta, da maneira como ele nos serve. Isso tudo fica muito interligado. E isso também fala muito sobre as pessoas, né? Sobre nós. Pode ser que um terapeuta seja bom porque ele está em contato com alguém
que está possibilitando esse desenvolvimento e essa atividade do terapeuta. Mas ele pode ser um terapeuta ruim se estiver num processo com alguém que não está aberto a esse processo de mudança, de autoconhecimento, de reflexão, enfim. Será que é o terapeuta em si que é bom ou que é ruim? Ou será que ele está sendo bom ou ruim em relação a alguém? Compreendem? Acho que aí nós chegamos num ponto interessante, assim, de conseguir entender que as coisas elas estão funcionando juntas, não é um ou outro, mas é a junção das duas coisas que fazem o processo da psicoterapia funcionar ou não. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a pensar um pouquinho mais a respeito desse processo, que ele é tão comum, mas por vezes tão subjugado por algumas pessoas, né? Compreendido como algo básico, quando na verdade pode efetuar uma mudança assim gigantesca na vida de muita gente. Se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui, comenta, fala alguma coisa, fala que tu achou legal, fala que faz sentido, não faz, e vamos trocar essa ideia, que isso é algo sempre muito prazeroso. Até a próxima!